Fala, manos. Vou aqui fazer um fechamento um pouco mais cedo hoje, porque eu estou derrotado, como já disse o meu sócio, o senhor Eduardo Abreu. E eu preciso descansar um pouco hoje, então vou resolver uns assuntos particulares na parte da tarde e à noite dormir um pouco mais cedo, porque estou totalmente embrulhado. Mas, mesmo com o embrulho aqui, o mercado trouxe pra gente muita coisa positiva. Tivemos um dólar ali trabalhando na abertura com uma bem forte no mundo, tá? Esse dólar ali a gente já viu que possibilitaria ali uma compra nele. Nós ficamos até tentando comprar ele abriu numa região compradora. Deixa eu abrir o gráfico aqui, eu quero falar até olhando pro gráfico, que minha cara hoje está destruída. Então vamos lá. Se você quiser esperar aí, Jamal, vou descer também. Vai. Também vai embora? Achei que você tá falando com a galera. Você Tô falando. Tô gravando. Também vai embora? O dólar abriu aqui no 300, tá? A gente tem uma região aqui no 295, que é a região mais compradora, e o dólar já abriu comprador. A gente tinha dólar frente ao peso mexicano, forte, dólar frente ao euro, forte, dólar no mundo, forte. Inclusive, ele tá indo um pouquinho forte no mundo, só frente ao peso mexicano que deu uma virada. O dólar, mesmo assim, o dólar veio testar várias vezes a região, tentou ganhar novamente aqui o 310, foi rejeitada essa compra dele e depois ele pesou. Quando ele pesou, às 10h45 da manhã, deu a primeira venda, que foi no 295 essa venda. Entrou numa região vendedora e dali para frente ele foi buscar o primeiro alvo, que foi o 250, segundo alvo, 210 e terceiro alvo agora, às 2 horas da tarde, no 170. Olha que movimentação impressionante. Nós estamos falando aqui do 320 até os 170. Nós estamos falando aqui quase 200 pontos no dólar. É muita coisa, mas se for colocar na balança, isso aqui representa quase 10 mil pontos no índice. É uma movimentação muito agressiva, tá? Por que dessa movimentação? Cara, eu não quero ficar buscando tantos os porquês contextuais, até mesmo porque o motivo contextual a gente vai ficar aqui caçando e não vai achar. Então a gente vai falar que é por conta do Meirelles agora, que declarou ali que está junto com Lula. Isso daí pode ser positivo para o mercado pode absorver como uma positividade. Mas no mundo inteiro, o mundo inteiro também refletiu essa queda do dólar e o mundo inteiro também refletiu a alta da bolsa, que o S&P também está ganhando os 3.900 novamente. Então não é por conta do Meirelles, pode ser por conta da taxa de juros da quarta-feira, que o mercado já está colocando o preço numa região de liquidez para poder saber o que fazer. É aquela velha história que eu sempre falo. Às vezes o mercado está tão precificado que o investidor ele põe um pouco no bolso para trazer o mercado um pouquinho mais para perto de uma região ali interessante, que se precisar virar a mão, ele consegue virar de uma maneira mais fácil, até mesmo jogando o PM dele muito mais longe, então acaba não machucando as posições dos grandes investidores. Lembrando que, se você usar um comparativo, o grande investidor é como se fosse um transatlântico, demora, é difícil dele reposicionar a posição dele, então é algo um pouco mais lento, então ele já começa a prever que pode existir sim uma movimentação um pouco mais negativa na quarta-feira, e aí ele coloca o preço um pouquinho no bolso, ele joga o preço médio dele um pouquinho para trás. Então, essas movimentações que precedem aí um anúncio tão importante que é o do Fed na quarta-feira, podem trazer sim algumas movimentações no mercado que não vão refletir direito com aquilo que a gente está vendo no intraday. Então a gente vai ficar procurando notícia, vai achar uma ou outra coisa, mas não justifica tanto assim. Então, eu prefiro entender que é mais um ajuste de posição, tá? Com base nisso, a gente teve aqui um dólar, então, que ele está perdendo, está trabalhando nessa região de 170. Se eu afastar um pouco o gráfico, vocês vão conseguir ver que a gente ainda está trabalhando com esse dólar numa região bem compradora. Qual que é a região compradora? É do 170 até o 250. E também tem uma nova região aqui embaixo, que é o 0,85, que a gente já viu diversas vezes. Então, todo esse range aqui ele é um range bem comprador, que a gente chama de zona 1. E aqui para baixo tem a zona 2. Essa zona 2 é uma região mais perigosa. É uma região que eu já chamo de região de liquidação, tá? Então essa região de liquidação, ela é justamente aonde os grandes players eles começam a
realmente a botar no bolso. Então, o que acontece aqui? O dólar, ele traz, eles realizam bastante dólar, o dólar cai. Quando o dólar começa a entrar nessa região, começam a fazer novas compras. Então, esse 130 do dólar é montagem de posição e o 0,85 também é uma nova montagem de posição. Muito de olho nisso, tá? Hoje, no final do dia, eu vou entrar no mercado para ver. Se o mercado estiver trabalhando entre os 130 e os 170, sim, vou fazer uma compra de over, tá? Toda essa região aqui, para mim, é uma região de compra de over. Já podem anotar essa região e se preparar aí para o final do dia. Eu acho que não tem como não ficar comprado nesse dólar aí, mediante a tais movimentações. Falando em índice, a mesma coisa aconteceu. Ele está numa região, ó, vou até trabalhar esse índice um pouquinho mais distante hoje. Olha só como esse índice está numa região ainda de muita montagem. Então a gente tem aqui do 113.300, ó, 113.300 para baixo ele é bem vendedor. E daqui para cima ele começa a se tornar um pouco mais comprador. Então a gente tem ali o 113.300 como um alvo para hoje ainda. Ele está no 112.400, ele deve vir buscar. Mas para mim isso tudo aqui é busca de liquidez. Tanto essa região aqui, ó, que é a montagem de posição, ou desmontagem de posição, se a gente estiver falando em venda, como essa região aqui que começa uma desistência da região. Então, eu começo a ficar um pouco mais preocupado com esse índice, vou até ficar um pouco mais feliz, inclusive, né, porque a bolsa vai começar a ganhar força se ganhar esse 113.300. O que aconteceu no índice hoje? Hoje o índice também abriu numa região bem vendedora, ele foi buscar liquidez até aqui os 109.800, tá? Opa, apertei o botão errado. Ele veio buscar liquidez. Quando ele ganhou 109.900, que foi às 10h45 da manhã, no 110 mil bola, deu uma belíssima compra com o alvo no 110.750. Ah, mas ele foi lá no 112. Foda-se, não dá para fazer esse tipo de operação, tá? Não se frustrem com esse tipo de movimentação, não dá para pegar. A gente nunca sabe quanto que ele vai andar, a gente nunca sabe por que ele vai fazer tudo isso, mas o importante é você ter feito pelo menos a operação principal do dia, que foi às 10h45 da manhã. 10h45 da manhã, uma compra nesse índice no 110 mil. Ela foi a operação que eu anotei no meu diário, deu para levar ela até os 750, tá? Foram 750 pontos e foi uma operação que deu para entrar com uma mão bem grande e levar ela até lá. Foi muito boa operação. Dali para cima é bônus. Quem conseguiu pegar, parabéns, vai pegar com uma mão muito pequena. Nem sei se vale a pena ficar olhando para isso e perder sua tarde de estudos aí. Então, de olho amanhã deve ser um dia um pouco mais neutro, até mesmo porque não tem muito mais o que fazer. O nosso S&P já está, o nosso não, né? Mas o S&P do Biden lá está subindo lá para ganhar um 900. A gente teve um petróleo que estava com 3,5 de alta, esse petróleo está com agora com 0,20 de alta, ele está com 3,30 de queda. Então, tudo virou. E não foi Meirelles que fez o petróleo virar no mundo, não foi Meirelles que fez tudo acontecer. Foi só um exagero um pouco mais na nossa bolsa. Então, de olho aqui nas notícias, vamos ver os relatórios que aconteceu hoje. Essa movimentação de hoje totalmente atípica, mas acontece, tem que estar preparado para pegar. Temos Vale agora com 2,50 de alta, Petro 1,70 de alta, Itaú com 2,80 de alta e Bradesco com 2% de alta. É um dia de muito alívio para a nossa bolsa, muito alívio para o nosso dólar. Muito bom dia hoje, um dia muito positivo para o nosso mercado. Quem conseguiu pegar as movimentações, parabéns. Quem não conseguiu, não se frustre, está tudo certo. Vamos estudar. Beijo, fiquem com Deus.